Hello, titia chegou! Minha gente do céu, eu vou fazer aqui os comentários do áudio do Vital. Gente, ela tá aqui. Guardei sem necessidade de guardar. Os comentários do áudio do Vital do dia 13 de novembro de 2024, né? Cujo título foi Entre a Luz e a Sombra, a jornada da alma e os desafios da consciência humana. Uau! Que conteúdo valiosíssimo e profundo, né? Foi um esclarecimento acerca de algumas dúvidas que ele abordou neste áudio, até porque algumas dúvidas realmente são impossíveis de serem respondidas num comentário, né? Com algumas palavras apenas. Uma das questões foi um caso, né? A primeira foi um caso de dois irmãos que aos 35 anos de idade, cada um deles, não eram gêmeos, né? Mas quando atingiram 35 anos de idade, se suicidaram. E aí ele explica essa questão como uma das possibilidades, o fato de que esses personagens, né? Os dois filhos, pai e mãe, estiveram em algum momento, numa outra situação, em alguma vida, onde os que hoje eram pais desses jovens tenham sido aqueles que colaboraram para um possível suicídio desses mesmos dois rapazes numa outra vida e muito provavelmente na mesma idade. Veja, realmente a prova do suicídio é das mais difíceis. A pessoa, ela vem com aquela tendência, ela se suicidou, ela vem, ela volta, né? Ela reencarna com aquela tendência suicida. E na época em que ela executou, né, o suicídio numa outra vida, praticamente na mesma faixa etária, acontece algo, alguma prova, alguma situação, alguma desilusão, como ele disse, algum sofrimento que vai colocá-lo à prova mais uma vez para ver se ele supera essa tendência ao suicídio. E aqui nesse caso, lamentavelmente, né? Imagine que tristeza, né, para um casal, né, para pais, lidarem com o suicídio de dois filhos, e ambos aos 35 anos. Então, como o Vital falou, sem querer me tornar repetitiva e já sendo, provavelmente esses pais colaboraram para o suicídio desses dois jovens numa vida pregressa, e eles, no plano espiritual, na erraticidade, resolveram, cada um cumprindo com seu próprio plano de alma, mas também estruturando um plano onde eles viriam juntos, essa situação novamente vir à tona, esses meninos serem colocados à prova e, lamentavelmente, mais uma vez, sucumbirem ao suicídio. E aos pais resta, né, vamos dizer assim, o resgate através da dor por um dia ter ocasionado, ou ter, não é nem ocasionado, mas ter colaborado para o suicídio desses jovens. Gente, quando a gente ouve esse tipo de coisa, quando a gente se aprofunda nas questões espirituais, vai ficando cada vez mais claro que realmente não existe vítima, não existe algoz, não existe erro nas encomendas que o universo nos traz, nas circunstâncias que nós experienciamos. Não existe de jeito nenhum. Tudo vem porque nós pedimos. Tudo tem endereço certo. Tudo, 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 tudo. E isso nos ajuda, sim, a lidar com essas questões. É para isso que essas informações nos chegam, para nos ajudar com essas questões. Ele falou de uma outra coisa, não falou nessa questão? Não, acho que não, acho que só da questão dos irmãos de fato. Agora eu não lembro, eu não marquei aqui, eu não vou lembrar. Então, assim falou, acho que da questão das pessoas, sim, que nascem com deficiência física, especialmente mental. Essas pessoas já traçam esse plano, que é um plano que vem praticamente quitando todos os débitos delas.
em virtude da grande limitação que elas vão experienciar, além de não praticarem, né, o mal ou ações que pudessem comprometê-los, eles estão limitados muitas vezes por uma questão física e muitas vezes por uma questão mental, justamente para liquidar esses débitos. E muitos já têm aí assegurado a sua passagem, né? Já têm assegurado a sua passagem para a quinta dimensão. Porque realmente não é, nossa, é uma vida extremamente difícil, né? De quem realmente vive com esta limitação. Então, assim, eles pediram isso. E os familiares que estão ali no entorno e que acompanham muitas vezes aquele sofrimento, também, muito provavelmente, numa vida pregressa, participou de algo que prejudicou esta alma que volta nessa condição, sabe-se lá se não prejudicou a ponto de limitá-lo, né? Para que ele voltasse nessa condição de deficiência física ou deficiência mental. Então, tudo, no final das contas, colabora para o equilíbrio de todas as questões que precisam ser reequilibradas. Afinal de contas, nós estamos em plena transição planetária. Não dá mais para postergar, entre aspas, certas dívidas. É preciso quitar os débitos. E a dor acaba ainda sendo uma das moedas mais valiosas nesse sentido. Como disse o Vital, nenhuma dor vem de graça. Ela vem com uma conta pendurada nela, ou seja, não existe erro de fato no universo e cada um de nós simplesmente vive e experiencia aquilo que escreveu no seu plano de alma e aquilo que necessita experienciar para se elevar na sua jornada terrana enquanto alma. Vamos lá, a questão dos sintomas, né? Isso tem sido recorrente. Gente, como eu falo, né, meu pai do céu, esses dias eu andei assistindo os meus vídeos aí, teve uma hora que eu falei, acho que eu vou contar quantos nés eu falo. Mas vamos lá. Os sintomas, mais uma vez esse assunto que deixa muita gente, né? Esse assunto que deixa muitas pessoas na expectativa e mesmo na esperança de entenderem o que elas estão vivenciando, mas nós sabemos que, além das questões energéticas, existe também um campo de observação riquíssimo, que é a metafísica, que é a linguagem do corpo, como o Vital lembrou aí da Cristina Cairo, nós temos outras pessoas fantásticas, o próprio Val Capelli, nosso queridíssimo Luiz Antônio Gasparetto, que junto com o Val Capelli deixou uma obra, né? De 5 volumes da Metafísica da Saúde, onde eles esmiuçam uma série de problemas, cada um com a sua questão emocional. Nós temos também a Louise Hay e tantos outros. O que acontece é que o corpo somatiza, quando o corpo somatiza, eu costumo dizer assim, é porque a alma já cansou de gritar e de pedir. Coluna, obviamente, trabalha com toda a questão de sustentação física e também emocional. Se a sua coluna, quando você faz um movimento brusco, quando você carrega muito peso, sua coluna não dói? Ela também dói quando você carrega um peso emocional, um peso mental, energético, espiritual que não é seu. Muitas pessoas com problemas de coluna, muitas, um número realmente imenso. E quando você fala para a pessoa exatamente o que o Vital falou aqui, né? Que peso você está carregando, né? Que peso você está carregando que não lhe pertence? Que excesso é esse que você tem se arrastado e insistido em se, oh meu Deus, qual é a palavra? Fugiu a palavra. Insistido em se
Meu Deus, fugiu, sabe? O excesso mesmo. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque eu preciso dessa palavra. Insistido em se sobrecarregar. Para quê? Para fazer graça para quem? É a síndrome do Salvador? É o ego, porque tem que dar conta de tudo? É porque é o bonitão da história, não pode errar? O que tá pegando aí? Aí sai absorvendo o peso do mundo. Aí não tem coluna que aguente, nem física, nem emocional, nem mental, nem energeticamente. A questão da alergia, né, como algo do qual o corpo, né, na verdade não é nem o corpo, né, o emocional precisa, entre aspas, se livrar. É um, não deixa de ser uma invasão, eu diria. Quando fala de alergia, enquanto ele falava, eu fiquei pensando assim, puxa, não deixa de ser uma invasão, que muitas vezes a gente até acaba sendo, acaba permitindo, acaba permitindo, dando abertura para que isso aconteça. E existem vários tipos e vários níveis de alergia. O que eu estou permitindo? Onde é que eu estou? Onde é que eu não estou? Eu diria até traçando os limites e permitindo que pessoas avancem um espaço que não pertence a elas. Quando você analisa as questões pela ótica da metafísica, pela ótica da linguagem do corpo, pela ordem da saúde emocional, isso abre um outro campo, um panorama muito vasto. E é interessante porque às vezes você faz uma consulta simples na no tio Google, né, que é o que tem, e você de imediato identifica a por exemplo, a sinusite. A sinusite muitas vezes está relacionada à irritação, alguém ou algum ambiente que te irrita. E há muitos anos atrás eu tinha algumas crises de sinusite. E é verdade. Atacar, depois fazendo uma análise e tudo, quando eu estava irritada, ela atacava. Então, isso ajuda muito a identificar a causa, porque é exatamente isso, é chegar na causa. Você só cura a origem quando você chega na causa. Os medicamentos só vão dar aquela tapiadinha básica, fora que vão te encher de efeitos colaterais e resolver que é bom, necas de pitibiribas. A autoobservação e mesmo a observação do que acontece no entorno é importante, porque às vezes acontecem coisas que não nos afetam diretamente ou que não são direcionadas para nós, mas nós absorvemos. E isso pode desencadear processos que afetem o nosso corpo. Então, realmente, essa questão de observar, de estar atento, é importante. Vigiai e orai. Ele serve para tudo. A questão de quero ajudar e não tenho ferramentas. Eu faço minhas, mais uma vez, as palavras do Vital. É impressionante você ouvir uma pessoa dizer que não sabe como ajudar. Todos os exemplos que ele deu aqui, eu não sei o que mais precisa, né? Né? Um sorriso, um aperto de mão, vai conversar com um gari, vai visitar uma pessoa num hospital, vai fazer uma visita num orfanato, numa casa de repouso, vai visitar alguém que você sabe que está precisando de ajuda, que está doente. Meu Deus do céu! Gente, não precisa ser algo extremamente grandioso do ponto de vista de quantidade. Todos os dias nós recebemos sim, eu vou dizer até uma questão
simples. Dezenas, dezenas de oportunidades de sermos úteis. Quando você sai na rua e você dirige um sorriso, uma palavra para alguém que você nem conhece, gente, talvez o seu sorriso, o seu bom dia seja o único que aquela pessoa receba durante o dia inteiro. Um dia desses, eu fui no supermercado e eu entrei numa determinada seção, tinha um senhor repondo uns produtos. Eu dei bom dia, ele deu bom dia, ok. E aí a gente começou a conversar um pouco e ele falou assim que um dia. Não, ele comentou assim que tem gente que às vezes ele fala bom dia e a pessoa não responde, mas que nem por isso ele deixa de dizer. Eu falei, e o senhor o senhor está certo, porque a gente não pode mudar a nossa natureza por conta dos outros. E aí ele falou que um dia ele estava no corredor, entrou um casal, ele disse bom dia, o casal disse bom dia, pegou e saiu do corredor. Dali a pouco voltou o senhor, né, a quem ele tinha cumprimentado. Aí o senhor olhou para ele e falou assim: Posso falar uma coisa? Ele falou: Pode. Ele falou: Olha, eu frequento esse supermercado há 10 anos. Eu nunca recebi um bom dia. Parece até um exagero, gente, mas isso é real. Então vejam o quanto a gente impacta a vida das pessoas com um sorriso, com um tchauzinho, com um abraço, com 5 minutinhos ouvindo o que aquela pessoa tem a dizer. E aí as pessoas falam que não sabem como ajudar. Me desculpe a franqueza. Então você não entendeu o que é ser útil. É o que o Vital falou, né? O que são as ferramentas? Ferramenta é a nossa disponibilidade em ser útil. São tantas as formas e possibilidades de movimentar essas forças, essas energias em prol de alguém, que é impossível a pessoa dizer que não sabe como ajudar. Me desculpe. Não tem como. Não tem como. Até aqui o outro exemplo que ele deu, né? Em grupos, muitas vezes em grupos, nos quais, ou páginas em redes sociais, onde você pode ali conversar com pessoas, emitir opinião, trocar ideias com pessoas. Né? Hoje o advento dessa questão cibernética, né, especialmente após a fraudemia, possibilitou um contato e uma conexão jamais vista, jamais vistas. É muito fácil você acessar grupos hoje em dia e estabelecer conexão com as pessoas. Agora, há que se querer. Aproveitem as oportunidades. Muitas vezes vocês participam de grupos. E muitas vezes esses grupos são restritos. Os trabalhos que eu faço em grupos geralmente são quinzenais ou mensais. Então, assim, é um período curto. Eu falo para o pessoal dos grupos, gente, se reúnam vocês e estabeleçam, né, esses contatos mais constantes, formando essa rede de apoio. Vocês têm total liberdade. A gente sempre reclamou tanto que não tinha ninguém para quem, né, com quem conversar, que é difícil conversar. E realmente para muita gente é muito difícil ainda conversar, porque não tem no seu entorno quem possa ouvir, especialmente as coisas que a gente conversa. Então aproveitem os grupos. Falar uma coisa para vocês por experiência própria. Eu estou nesta parada de trabalhos em grupo, nesses encontros, há 2 anos. Não há nada mais enriquecedor e didático do que este tipo de trabalho. A troca entre as pessoas não tem preço, mas tem muito valor. Muito valor. Porque a identificação que os grupos vão estabelecendo, estou falando dos meus trabalhos, tá? Que os grupos vão estabelecendo, aquilo vai estreitando, estreitando, estreitando laços. E obviamente uma sintonia fina vai se estabelecendo. É muito bacana de ver. Só que fica restrito a encontros comigo,
mensais ou quinzenais. É muito pouco. Então, usem e abusem dessas ferramentas, a internet, o WhatsApp, que hoje, né? Hoje a gente se comunica com pessoas aí. Você está aqui, a outra pessoa está lá no Japão e você está conversando com ela de boa, olhando, né? Poxa vida, são tantas as ferramentas que a gente tem aí para realmente, não só para sermos úteis, mas também para que a gente possa ampliar os nossos horizontes, os nossos horizontes e crescer, não é? Então tá, agora vamos para o próximo. Nossa individualidade com relação à mônada, né? A mônada é o nosso eu superior. Então vamos lá. A fonte criadora, Deus, independentemente da nomenclatura, entre aspas, se dividiu em mônadas. Não é se dividiu, criou, né? Mônadas. Átomos sementes divinos que se dividiram, as mônadas se dividiram em 12 superalmas, cada uma delas em mais 12 superalmas, cada uma delas em não sei quantas almas, e cada uma dessas almas em não sei quantos fractais de almas, e nós somos um desses fractais. Existem outros fractais nossos experienciando, né? Pelo universo afora, no planeta Terra não existe outro fractal nosso. Não haveria necessidade, porque eu estou aqui experienciando essa vida terrana. E tudo o que eu experimento é transmitido, entre aspas, né, a minha versão superior de alma em tempo real. Essa transmissão ela vai subindo, né? Da minha eu enquanto fractal para minha alma, superalma, até chegar no meu eu superior. Quando nós encerrarmos o ciclo da terceira dimensão, que a gente acessar a quinta dimensão, a gente integra essa alma que está acima da gente, esta versão superior de alma que está acima da gente, é aí que a nossa consciência se expande. Essa individualização foi necessária para que a gente pudesse experienciar em vários pontos do universo, do multiverso. Porque a nossa mônada, as nossas versões superiores de alma não poderiam estar num lugar como o planeta Terra, até então totalmente dominado, né, pelas forças trevosas, mas principalmente por ser um planeta de terceira dimensão. Tinha que ser este fractal, como o fractal de vocês. Só que nós vamos transmitindo essas experiências para essas versões mais elevadas, certo, crianças? E agora o assunto. Cadê? Eu marquei num outro lugar, não foi? Foi, que acabou o meu papel e eu tive que fazer uma gambiarra aqui, que eu não ia parar de ouvir. Agora, este assunto final do Senhor Vital Froze, que inclusive é o título da capa do vídeo, né? O anticristo dentro de nós. E essa é uma reflexão altamente necessária. Bom, e todos nós sempre ouvimos falar do tal do anticristo, né? Que o anticristo ia sair lá não sei da onde, que ia aparecer no Oriente. Eu assisti um filme há muitos anos atrás, eu era uma adolescente quase, que era O Homem que Viu o Amanhã, que é a história. A história não deixa de ser a história de Nostradamus, mas são as previsões, as profecias que ele fez. E eu me lembro claramente que no final do filme ele falava do anticristo, que era um homem de túnica azul, de barba, que surgiria do Oriente. Isso foi em 1990. Falar, putz, grila, sério mesmo isso? Nossa, quando será que isso vai acontecer, né? E aí, no finalzinho do filme, vinha uma mensagem assim, falando que o Nostradamus tinha visto aquilo, porque ele tinha acessado. Perdão, gente. Mas que tudo aquilo que ele tinha previsto poderia não acontecer, dependeria única e exclusivamente da ação do homem. Isso ficou marcado. São poucas as imagens que eu me recordo daquele filme. Eu me lembro do assassinato do John Kennedy, se é que ele foi assassinado mesmo, porque hoje em dia. Gente, desculpa aí, tá? Os alarmes, mas é que são as coisas que eu tento fazer e se eu desligar depois eu não faço.
Então, assim, se é que ele foi, porque hoje em dia eu não duvido de nada, 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 mas enfim, eu me lembro dessa cena onde ele apontava onde estaria o suposto, né, assassino, e me lembro desse anticristo, e me lembro dessa questão do final desta frase. Então nós crescemos, né? Ouvindo, eu pelo menos cresci ouvindo essa coisa do anticristo, era uma curiosidade doida. Nossa, quem será? Quem será? Quem será? Quando eu comecei a entender a Matrix, a acessar essas informações, eu cheguei a uma conclusão. Peraí, o anticristo é o sistema. O anticristo é a Matrix. É só olhar o que está acontecendo aí fora, os absurdos, que a gente percebe. Tudo aquilo que vai contra o que ele trouxe é anticristo. Porém, por isso que essa reflexão do Vital é tão espetacular, não é o que está fora. O problema não está lá fora. O problema está aqui dentro. E a solução também. Todas as vezes, guardem essa frase, todas as vezes que nós agimos fora da cristandade ou da cristicidade, nós estamos agindo no anticristo. Pô, gente, que ensinamento fantástico. Isso é mais uma grande ferramenta de autoobservação para que a gente realmente vigie, esteja atento aos nossos pensamentos, às nossas palavras, às nossas ações. O anticristo e o Cristo são energias. A gente não fala da energia crística, que está totalmente relacionada a Sananda, a tudo que ele exemplificou. Existe a energia anticrística, que é exatamente o oposto de tudo que ele nos ensinou. Olha, todas as questões desse áudio foram muito importantes, mas sem sombra de dúvidas, essa aqui do anticristo é a cereja do bolo. Que a gente se lembre disso, que a gente trabalhe por isso, para que o nosso Cristo pessoal esteja sempre no comando. É aquela história do lobo, né? Eu sempre gosto de ilustrar aquela história do lobo, onde o menininho perguntou, acho que era um índio, né? Eu conheci essa história como sendo de um índio, um cacique que estava ali refletindo e chega um índiozinho e pergunta, né? Ah, meu Deus. Será que eu vou atrás do texto. Peraí, gente. Encontrei aqui. Vamos lá. É bem curtinho, tá, gente? Um ancião índio norte-americano certa vez descreveu seus conflitos internos da seguinte maneira: dentro de mim há dois cachorros. Um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Eles estão sempre brigando. Quando lhe perguntaram qual cachorro ganhava a briga, o ancião parou, refletiu e respondeu: aquele que eu alimento mais frequentemente. Esse pequeno conto ilustra exatamente isso. Somos nós que alimentamos, entre aspas, o Cristo ou a energia oposta a ele dentro de nós. Oh, meu Deus do céu, dentro de nós. Não é nada lá fora, não é ninguém lá fora, não há influência externa que possa te levar a seguir uma energia anticrística, se ela já não estiver em você. Você já abriu o campo, está aí dentro. Como não há nada que possa te influenciar a seguir esta energia fantástica, se você não ressoar na mesma energia. Ela também. Na verdade, ela já está aí dentro. Talvez você nem tenha essa consciência. Porque tem gente que se deprecia tanto, se acha tão porcaria, que se acha incapaz de sentir o Cristo dentro dela. Ou aí o sistema foi feroz. Aí eu digo que o sistema foi feroz. Mas enfim, essa energia, então, não vai vir anticristo. Pelo contrário, ó, tá dando área. Já não tem mais espaço para essa energia aqui.
E quando a Terra definitivamente, na Terra não, porque a Terra já está em 5D, aquele que efetuar o seu trabalho interno e atingir esta frequência de quinta dimensão, erradicará de dentro de si essa sombra relacionada ao anticristo. Para se pensar, né, gente? Para se pensar, se refletir, assimilar e praticar. Tá certo, crianças? Então aí está mais um comentário sobre o áudio do Vital, Entre a Luz e a Sombra, a jornada da alma e os desafios da consciência humana do dia 13 de novembro de 2024. Vital, meu querido Vital, olha, menino, que inspiração fantástica, gratidão por mais este presente com o qual você nos brindou. Um grande abraço para você e para vocês, crianças. Um beijo, fiquem com Deus, a gente se encontra no próximo conteúdo. Fiquem com Deus.